Glória a Deus, amados. Podem se assentar, vamos ter um tempo aqui com a palavra. Que bênção poder estar aqui com os irmãos. Jesus nasceu. Esse é o verdadeiro presente que nós recebemos de Deus, uma intervenção sobre a história humana. Eu quero discorrer com os irmãos nesta mensagem sobre algo impactante que pode acontecer nas nossas vidas, o momento em que Deus nos visita. Amém? Antes de iniciar, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Está no livro de Gênesis. Os irmãos não precisam abrir, eu só vou discorrer de alguns textos, assim como foi feito durante o louvor, tentando montar uma narrativa sobre aquilo que tem acontecido na história, sobre a intervenção divina. No princípio Deus criou os céus e a terra, e depois que Ele criou tudo, no verso 31, Ele diz: e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Deus viu que tudo que tinha sido feito pelas suas mãos era muito bom, inclusive o homem, a mulher, o paraíso, dentro daquele relacionamento que o Senhor tinha desenhado para ele, tudo aquilo era muito bom. Mas a história continua. Nós vemos que passou um tempo, provavelmente, ninguém sabe dizer quanto tempo Adão pôde permanecer na presença do Senhor, junto com Eva, desfrutando daquela intimidade com ele, mas houve um tempo, houve um determinado momento em que o coração do homem e da mulher se inclinaram a não obedecer mais a Deus. Começaram a dar ouvidos à serpente, o enganador, e eis que num determinado dia eles sucumbiram. E acharam desejoso aos seus olhos o fruto do conhecimento do bem e do mal. E no seu coração se dispuseram a ser igual a Deus. Queriam ter o mesmo conhecimento de Deus, e desobedeceram aquilo que Deus tinha colocado para eles. Podem comer de todas as árvores, mas a árvore que está no meio do jardim, dela não comam, porque o dia que o fizerem, certamente morrerão. Mas incrível que o texto diz que tudo aquilo que Deus fez é bom, tudo aquilo que Deus tinha planejado era bom, inclusive ter a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, para que servisse ao homem como um direcional, como um orientativo de que isso é uma ordenança para nós não atravessarmos. Mas o coração do homem ultrapassou esse limite e assim pecou. A palavra fala que espiritualmente o homem morreu. E o Senhor, junto no paraíso, fala assim: nós temos que tirar o homem daqui agora. O homem já não pode ter acesso ao fruto da vida, porque nessa condição de desobediência, se ele comer do fruto da vida, ele vai permanecer dessa forma para sempre. Então o homem é tirado do paraíso, mas no momento em que ele sai do paraíso, ele recebe uma promessa. Deus, com a sua terna misericórdia, com seu coração amoroso, ele olha para o homem, fruto da sua criação, aquilo que ele disse que era bom, e disse: haverá um dia em que novamente eu vou intervir na história. Haverá um dia em que eu vou cumprir a promessa de trazê-los de novo para mim. E a história continua dizendo que por tempos e tempos aquela promessa foi sido anunciada de geração em geração, dizendo: haverá um dia em que o Senhor se lembrará de nós e há de nos trazer para junto dele mais uma vez. Não que Deus tenha se afastado, não que Deus tenha abandonado Israel, mas Deus esperou o tempo oportuno. Incrível como Deus esperou o dia em que Ele mesmo na palavra fala a plenitude dos tempos. No tempo em que Ele determinou, Ele se manifesta na história. Isso aconteceu e o povo de Israel foi anunciando essa promessa. E o povo eleito foi anunciando, dizendo: olha,
guardemos no nosso coração, porque um dia o Senhor há de nos resgatar, um dia o Senhor há de ministrar algo sobrenatural, e Ele vai intervir na nossa história, Ele vai intervir na nossa geração, Ele vai fazer algo notório aos olhos dos homens, que vai mudar a direção para que nós estamos saindo. Por causa da desobediência e do pecado, querendo ou não, nós avacalhamos um pouco o plano dos céus. Nós tiramos um pouquinho do foco de que era desfrutar da presença do Senhor por todo o tempo, para um tempo estarmos fora da presença. Nós somos lançados fora da presença, porque o pecado, a desobediência nos faz separação com Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus porque temos pecado, porque de alguma forma nós somos desobedientes ao seu preceito, e a pureza de Deus certamente nos consumirá. A palavra fala que a santidade de Deus, ela é tão vultuosa que ela consome tudo aquilo que é pecado. E a palavra nos deixa uma história dizendo que houve um tempo em que os sacerdotes começaram a esquecer que a santidade de Deus era tão fulminante, e eles trouxeram um fogo estranho para o altar. Eles trouxeram algo que Deus tinha dito: ó, não façam isso, porque o dia que vocês fizerem isso, provavelmente vocês vão morrer. E o coração dos homens começou a pensar: nossa, essa promessa está tão distante, pode ser então que a santidade do Senhor não seja assim como Ele é. E aqueles homens tentaram ao Senhor e cometeram um pecado diante do altar, e o fogo veio e os consumiu. Mais uma vez os homens começaram a pensar: não, estamos fazendo grandes coisas ao Senhor, estamos trazendo a arca da aliança de novo para a terra, para Nova Jerusalém, para Jerusalém. Certamente o Senhor se alegra disso. É verdade, o Senhor estava se alegrando, mas no momento em que eles tocaram na arca, aqueles homens foram fulminados pela presença do Senhor. São coisas distintas, a bondade do Senhor e a santidade do Senhor. A misericórdia do Senhor nos alcança, porque a santidade dele nos fulmina. Então, por causa dessa santidade, nós não podemos mais viver com Ele sem termos um mediador, sem recebermos a promessa que Ele nos fez. E eis que a terra geme, angustiando, esperando a manifestação desse grande dia, onde essa promessa vai ser manifesta. E por tempos e tempos, profetas têm se levantado, assim como Isaías, dizendo: haverá um sinal. Vocês vão ser lembrados porque haverá um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um menino, e esse receberá o nome de Deus conosco. O Senhor voltará os seus olhos e começará um trabalho de reconstrução, de trazer novamente o povo que Ele escolheu para junto dEle. Quando nós trazemos à nossa memória tudo aquilo que foi dito com tempos e tempos de antecedência, Isaías profetizou 700 anos antes que Cristo viesse. Durante 400 anos a Bíblia fala de um silêncio total dos profetas, para que quando acontecesse aquilo que deveria acontecer, fosse algo estupendo, fosse algo que não tivesse sido cotidianamente anunciado. E é o que eu quero ler com os irmãos. Nós já lemos o texto de Lucas, mas eu quero ler agora no livro de Mateus, que a palavra fala do nascimento de Jesus. Mateus, no capítulo 1, no verso 18, começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amados, nós estamos em tempo de Natal. Para nós é um tempo de alegria, e o motivo dessa alegria é sabermos que Deus interviu na história. Nós podemos nos chamar de geração abençoada, de geração que desfruta da graça, porque nós temos experimentado o favor do Senhor. A própria palavra fala que muitos dos profetas que andaram muito melhores do que nós, que eram muito mais dignos de ver essa manifestação de Deus, não puderam contemplar esse tempo, em que a promessa que foi feita lá no Gênesis, lá no começo, quando o homem tropeçou e caiu da graça, ela se materializaria. Sabe, uma promessa é algo que enquanto ela não for cumprida, ela ainda é uma expectativa. Uma nação inteira foi gerada por causa dessa promessa, por causa dessa expectativa. A expectativa de que Deus visitaria a humanidade mais uma vez, que Ele de alguma forma resolveria essa incapacidade que nós tínhamos de servi-lo, ou de estarmos na presença de um Deus santo e poderoso. Que Ele mesmo resolveria isso, porque com as nossas próprias mãos, com os nossos sacrifícios, com aquilo que nós pudéssemos oferecer a Ele, nós não conseguiríamos, porque a própria palavra diz que tudo que há na terra é do Senhor. Que boi que você pode oferecer a Ele que já não seja dele, ou que sacrifício que você pode ofertar a Ele que já não seja dele. Então a palavra fala, essa nação de Israel foi formada em cima dessa expectativa, de que um dia, da raiz de Davi, do rebento de Jessé, nasceria aquele que seria o Salvador. O motivo por ter se escolhido o final do ano, ou dezembro, para se trazer à memória de que essa promessa foi cumprida, é algo especial. Ninguém sabe o motivo por que decidiram ser 25 de dezembro, a data de nascimento de Cristo. Mas para nós, temos uma data para trazermos à nossa memória, de que um dia Deus interveio na história, que foi pelo agir do próprio Deus que Ele trouxe reconciliação com seus filhos. Algo que precisa estar palpitando no nosso coração, é que nós somos agraciados por um presente de Deus. Talvez o melhor presente que você sequer possa imaginar é a visitação de Deus sobre a humanidade, porque se isso não tivesse ocorrido, nós ainda estaríamos em trevas. Enquanto o Filho da Luz não se manifestou, o mundo jazia em trevas. A história diz que a idade das trevas, da idade medieval, foi aqui. Não, a idade das trevas foi antes da vinda de Cristo, porque o mundo não via luz, o mundo não via expectativa, o mundo ainda não conseguia, não era algo palpável ainda qual era o plano redentor do Pai. Mas em um determinado tempo, há 2000 anos atrás, Ele se manifestou no meio de nós. Sabe, eu fico imaginando essa história, o Senhor lá dos céus, contando o tempo assim, falando assim, vai chegar esse dia, vai chegar, está quase, Roma já está construindo as avenidas, tudo já está se conformando, sabe, já está tudo se desenhando para que um dia eu possa me manifestar a eles. Eu fico assim, nas minhas viagens, nas minhas confabulações, vendo Deus contando os dedinhos assim, dizendo, vai galera, agiliza esse negócio, porque eu quero me manifestar a vocês, eu quero entrar na história, eu quero dar para vocês uma perspectiva de eternidade que vocês ainda não é palpável. Eu posso dizer para vocês que o plano da redenção não era nem anunciado aos anjos, nem aos demônios, aquilo estava no coração de Deus, estava gerado no interior de Deus.
Nós podemos até dar uma certa certeza com isso, porque Jesus disse aquela data e a hora só o Pai sabe. Não era anunciado a vinda dele. Aquele tempo não era tão claro para os anjos ou para os demônios. Os profetas já estavam calados, já faziam 400 anos, e todos já quase perdendo a expectativa, e Deus fala: é agora, esse é o dia de hoje. A palavra fala como o dia da intervenção, como o hoje, para que Deus olhasse de novo e falasse assim: tudo que eu fiz é bom, tudo que eu quero que aconteça é bom. E aconteceu que o Senhor, olhando dos céus, achou Maria e falou assim: é você a eleita, vai ser de você, você será um instrumento que eu vou usar para intervir na história. Talvez você muitas vezes se perguntou: por que Jesus teve que nascer? Ele não podia simplesmente aparecer? A palavra fala que os anjos simplesmente aparecem. E eu posso dizer para vocês que a imagem do anjo não é tão aterrorizadora. Querem ver por quê? Olha aqui o que diz o texto. De Lucas, no capítulo 1. A palavra fala no capítulo 1, no verso 26: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava o que era essa saudação. A palavra fala que um anjo visitou Maria, disse para ela: você é agraciada. E ela se espantou com o quê? Com a imagem imponente do anjo, com as asas fortes, com o tronco robusto, com a auréola, com a luz que brilhava, com os olhos de fogo dele? Não, nada disso se manifestou. O que incomodou, o que trouxe perplexidade ao coração de Maria foi: que palavras são essas? O que é isso que está para acontecer? Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes a manifestação de Deus, ela não vai vir com estardalhau, com efeitos pirotécnicos, mas aquilo que é direcionado para nós, nós precisamos guardar e ruminar e guardar. É o que Maria fez. Ela ficou perturbada porque o anjo disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E ela se perguntava: que saudação é essa? Ela não se perturbava: mas que aparência imponente você tem, anjo, que coisa diferente você tem, anjo. Não, eu estou comentando isso só para dizer o seguinte: que se Deus quisesse se manifestar no meio da história, simplesmente como um homem que aparece, Ele poderia, certo? Nós vemos aqui um anjo se materializando na frente de uma mulher, sem auréola, sem asas, sem pegar fogo, com os olhos em brasa, simplesmente como um homem. Então, se Deus quisesse se materializar dessa forma, nada o impediria de fazer. Mas no nosso coração nós precisamos entender por que Cristo teve que nascer de uma mulher. E que significado tem isso para nós? Eu quero compartilhar com os irmãos essa mesma condição de gerarmos Cristo em nós, de termos um dia em que nós chamamos de hoje, em que essa promessa acontece em nós.
Eu posso dizer para vocês que para a humanidade, o evento que determinou a mudança de antes e depois foi a vinda de Cristo aqui na terra. O motivo que fez com que a luz brilhasse entre os homens foi Cristo vir à terra. Mas e na sua história? Eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus nasceu, era no mundo espiritual o evento mais aguardado. Foi um evento muito tempo antes anunciado. Os profetas declararam, os anjos estavam na expectativa de ver o que seria, como seria esse evento. E naquele determinado dia em que o Senhor entra na história, Ele entra sem glamour, sem ostentação, porque a palavra fala que Maria, junto com José, foram no recenseamento e chegaram na sua cidade e não havia lugar para que eles se hospedassem. Não havia lugar para que o Filho de Deus pudesse nascer naquela cidade. Então eis que de repente, alguém que se julgou ainda de bom coração disse: eu não tenho nada, mas tenho uma estrebaria aqui. Todos sabem o que é uma estrebaria? Uma estrebaria é um lugar onde moram os animais. Eu confesso para vocês, quando vejo o presépio, vejo aquelas estrebarias tão bonitinhas, não condiz com a realidade do que eu conheço das estrebarias. Normalmente é um lugar onde tem muita sujeira, muita sujeira. Eis que o grande Filho de Deus, o Senhor, que por sua palavra todas as coisas foram criadas, nasce numa estrebaria. E o melhor lugar naquela estrebaria onde eles puderam colocá-lo foi enrolá-lo num pano e colocá-lo numa manjedoura. Uma manjedoura é um coxo, tá? Tinha para colocar um nome mais bonitinho, colocaram manjedoura, mas é um coxo, um lugar talhado onde colocaram o Filho de Deus. Eu quero trazer essa mesma reflexão para os nossos corações. Sabe, quando eu vejo essa revelação de Deus dizendo: o Rei do Universo, Ele se permitiu entrar na história da humanidade numa estrebaria, por que é que Ele não entraria no meu coração? Se Ele na história se permitiu entrar num lugar sujo, sem glamour, sem nada de bom para oferecer, por que é que Ele não vai entrar no meu coração? Ou por que Ele não vai entrar no seu coração? Eu posso dizer para você que o seu coração não é um palácio. Como o Rei do Universo, Ele podia preparar para Ele um grande palácio para Ele nascer. Ele podia ter separado uma das grandes maravilhas da humanidade dos tempos antigos para dizer: o grande rei, o imponente Senhor nasceu nesse lugar. Mas por desejo dele e pela condição de nos trazer essa mesma perspectiva, Ele está disposto a nascer num lugar sujo. O presente de Deus para nós está disponível, está disposto a entrar na tua história, mesmo que o seu coração esteja sujo. Mesmo que o teu coração seja ali um lugar onde não habitem coisas boas, Ele está disposto, no dia que Ele chama de hoje, entrar na sua história. Ele quer dividir a sua história entre antes da visitação dele e o dia da visitação dele. E a palavra continua dizendo que no dia em que o Senhor nasceu, houve uma celebração. O mundo espiritual todo estava em festa. Os anjos desceram com um coro dizendo: nossa, nós precisamos anunciar isso aos homens. Nós precisamos dizer que eles foram visitados, que Deus interviu na história. E Ele encontra os pastores ali cuidando das suas ovelhas e dizem: paz na terra, aos homens que Deus tanto quer bem.
hoje vos é nascido o Salvador. Aquele que tinha sido prometido muito tempo, aquela promessa que muitos de vocês já tinham esquecido, o Senhor Deus visitou a Israel. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Pode ser o dia de hoje, o dia em que o Senhor está visitando a sua história. Mesmo com o seu coração sujo, mesmo com o seu coração que você diga assim: eu não sou digno de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquela estrebaria também não era. Aquela manjedoura também não servia para acomodar aquele ser. O seu coração também não. O meu coração também não. Mas a graça dele, o tempo em que ele determinou é hoje. Não foi a falta de um quarto, não foi a falta de um lugar imponente que fez com que o plano dele fosse frustrado. Sabe, no seu coração você precisa tão somente abrir esse lugar sujo e dizer: é o que eu tenho. Porque se esse for o dia de hoje, o Senhor há de visitá-lo. O Senhor há de entrar no seu coração e começar uma história nova. O Senhor há de manifestar a glória dele. Os anjos vão estar fazendo festa. Porque diz a palavra que quando um pecador se converte, há festa no céu. Quando nós entendemos que o Senhor pode entrar na história da humanidade com Cristo, significa que Ele pode entrar na história de cada um de nós individualmente. Porque essa promessa de que nós seríamos um povo, nós precisamos ter a visitação do Salvador. Se nós queremos ter uma relação com Deus, nós precisamos de alguém que faça essa mediação por nós. Mas ele precisa primeiro nascer na sua história. É bem verdade que a palavra fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso precisa ter um começo na sua vida. Você precisa receber esse presente. Eu acho tão importante essa data do Natal, em que nós trazemos à nossa memória que o mundo, como nós o conhecemos, foi visitado por Deus. Mas o nosso mundo também precisa ser visitado por Deus. Cada um de nós precisa ter um Natal. Porque eu posso dizer para cada um de vocês que o coração de vocês é uma estrebaria, assim como o coração de cada um de nós é. Nenhum de nós tem um coração tão limpo ou majestoso que possa ser digno de receber o Rei dos Reis. Mas o seu coração, da forma com que está, Ele quer visitar. Na data que Ele chama de hoje, na data que Ele escolheu para nascer. Eu posso dizer que muitos profetas visualizaram esse dia, mas nenhum deles pôde dizer: é hoje, a não ser o próprio Deus. Eu posso dizer que você está caminhando com uma promessa por muito tempo, mas eu não posso garantir para você que Cristo já nasceu no seu coração. Eu posso, assim como aqueles profetas, estarem na expectativa: um dia Cristo há de nascer no seu coração, um dia Cristo há de nascer e se revelar na sua história, mas eu não posso dizer que é hoje, a não ser Ele, porque Ele é quem escolhe o dia. Mas permita abrir a porta da sua estrebaria, para que Ele possa entrar na sua história. E o texto continua dizendo que chegou um determinado tempo e houve uma estrela que brilhou. Houve uma estrela que brilhou e conduziu os sábios, os magos, até o local exato aonde havia a preciosidade da revelação. E quando aqueles sábios encontraram aquele menino, prostraram-se, entregaram a ele tudo que eles tinham de melhor. Entregaram ouro, mirra, acenderam incenso, disseram: aqui está a revelação de Deus, aqui está aquilo que o mundo inteiro ansia, algo que pode nos conectar novamente com Deus. Aqueles sábios entenderam isso e por isso se dirigiram a Ele. Eu quero dizer que no seu coração também, na sua vida também, há espaços de sabedoria.
A palavra fala também que aqueles sábios visitaram o rei Herodes. E Herodes, na intenção de matar o rei, na intenção de matar Jesus, disse: ok, sábios, vão lá, adorem ele, depois voltem aqui e me digam onde é que ele está, porque também quero adorá-lo. Mas nós conhecemos a palavra, e a palavra fala que Herodes não queria adorar, na verdade Herodes queria matá-lo. Eu quero dizer para vocês que há no seu coração também áreas, intenções que desejam render tudo por causa desse menino. Há um determinado tempo, há um determinado espaço no seu coração que diz: Senhor, estou rendendo o meu coração, estou rendendo as minhas atitudes, estou me rendendo diante de Ti, e eu quero entregar o meu louvor, eu quero entregar tudo de precioso, eu quero que a minha oração chegue como incenso diante de Ti. É a sua parte sábia, é a sua parte que tem conexão com Deus e que entende a revelação de Deus, e entende a preciosidade que está ali no seu coração, mesmo sujo, mesmo não sendo digno. Há uma parte de você que diz: eu devo render tudo, eu devo entregar tudo, eu devo me dispor de tudo, porque aquele que ali está é a essência de tudo que existe. Então, querido, há no seu coração uma parte dele que diz: eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero fazer a tua vontade. Mas também há uma parte do seu coração que fica maquinando, assim como Herodes diz: ó sábio, vá lá, experimenta um pouco daquilo, mas se eu tiver oportunidade, eu vou matá-lo. Talvez é o momento de você fazer uma introspecção aí, e pensar se você não tem cochichado para Herodes: aonde está o seu presente? Aonde está aquele que é precioso? E ele tem sabotado os seus planos de você se entregar as coisas preciosas em rendição a Ele. Estou dizendo isso para você que já permitiu que Cristo nascesse na sua história. Há um tempo em que o Senhor determinou, dizendo: haverá um dia em que eu vou intervir na história. E assim como houve um tempo da intervenção, há um tempo do desenvolvimento. O motivo de Deus não ter aparecido simplesmente como um ser descendo dos céus e dizendo: está consumado, é porque é o tempo da preparação. Eu posso dizer que por muitos, Cristo já nasceu na sua história. Cristo já adentrou a sua história. Já houve o seu dia 25. Ele já nasceu no seu coração sujo, na sua estrebaria. Ele mesmo não se importando, disse: ok, eu vou estar aqui, a minha luz vai começar a resplandecer, a parte boa dele, a parte que é sábia, vai vir e vai me adorar, e vai se render, e junto nós vamos conquistar, até chegarmos à plenitude que ele escolheu. Esse desenvolvimento que Cristo teve aqui na terra é o mesmo processo que nós temos do desenvolvimento dele no nosso coração. Muitas vezes nós questionamos: por que, Senhor, o Senhor não salva esse aqui e já leva ele para o céu? Porque ele vai se perder. Mas esse não é o plano dele. Nós precisamos permitir que o menino cresça em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. O menino Jesus que está em você, que já nasceu em você, que o seu dia 25 já foi manifesto, e a sua alma já pode contemplar a graça. Os anjos já fizeram festa, já foi anunciado nos céus. Escreve o nome desse no livro da vida, porque o Cristo já nasceu na vida dele. Mas esse menino que está aí precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa achar graça, ele precisa tratar todo o seu interior, ele precisa limpar esse coração. Cristo nasceu na estrebaria, mas ele não permaneceu lá. Ele cresceu, ele foi
Assim como nós, no momento em que recebemos a Cristo no nosso coração, nós entendemos, sim, agora eu faço parte do plano, eu sou contado como aqueles que são chamados eleitos, mas o menino precisa nascer, o menino precisa crescer, e há um Herodes dentro de você que está querendo matá-lo. Talvez essa seja uma das vontades que você precisa entregar nas mãos do Senhor. Eu posso dizer para você que quando você se converteu, você era mais fervoroso, porque a parte de você ainda queimava, dizendo: o que há em mim é santo, o que há em mim é precioso. Mas muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, pelo caminhar da vida, nós permitimos soprar para Herodes: olha, Herodes, o Filho de Deus está aqui. Então nós permitimos que ele venha e faça uma matança, como foi naquele povoado. Eu quero trazer os irmãos para essa reflexão, dizer: o presente que nós recebemos de Deus, que a humanidade recebeu de Deus, é Cristo aqui na terra. Mudou a história, mas isso precisa se transformar em você. Você precisa ter esse mesmo impacto que o mundo teve, você precisa ter esse mesmo impacto que a história teve, precisa ter uma história antes de Cristo e depois de Cristo dentro de você. Nós costumamos dizer que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Cada um de nós precisa ter essa experiência, de permitir Cristo nascer em nós, de nós nos rendermos tudo que temos de melhor aos pés dele, e sabemos que há um Herodes que vai tentar tirá-lo de nós. Mas o bom saber é que Cristo é guardado por um José, que a palavra fala que o anjo vem à noite e fala: José, você tem sido fiel, eu posso comentar com você, eu posso dizer tudo o que está acontecendo, porque no dia que eu falei que a sua esposa estava grávida pelo Espírito, você creu, você aceitou, então eu posso te trazer novas revelações. E a próxima revelação é: José, pega Maria, a sua esposa, e pega o filho meu e sobe para o Egito. Sai desse lugar, sai desse momento que você está vivendo e vai para um outro lugar. Talvez seja o que você precisa ouvir agora. Aquilo que você está fazendo, o lugar onde você está agora, não é o lugar que o Filho de Deus, que o menino Jesus, no seu coração aí, ainda indefeso, pode estar. Porque Herodes está vindo. A sua parte sábia pode ter escapado, dito: ok, eu nem vou avisar Herodes. Mas o seu eu, a sua vontade de domínio, o seu eu caído, vai tentar acabar com o Senhor, vai tentar acabar com esse que nasceu em você. E assim como José foi instruído pelo Espírito, pelo anjo que a visitou e disse: José, é hora de sair daqui e ir para outro lugar. É hora de você chacoalhar a poeira, sair dessa mesmice, porque eu quero que você cresça em segurança nesse lugar. Porque haverá um dia em que eu vou chamar você de volta, eu vou trazer você de volta, para que esse Cristo seja manifesto no meio dos pecadores. Quero traduzir para vocês o que isso quer dizer. Querido, se você se converteu agora, se você recebeu uma chamada de Deus, se Cristo nasceu em você, talvez por um tempo você tenha que mudar os seus ambientes. Talvez você tenha que sair das más companhias, da companhia do mundo, das pessoas que estão influenciando, porque pode ser que Herodes encontre o menino e o mate. Pode ser que por causa do lugar onde você está continuando a frequentar, as suas amizades que você ainda mantém com o mundo, nesse momento em que você ainda está fragilizado, podem fazer com que o menino morra.
Mas a palavra nos garante que haverá um dia em que esse menino vai estar fortalecido, em que a palavra fala: do Egito chamei o meu filho para que a luz resplandecesse nas trevas. Você vai voltar para esse mesmo lugar, só que agora fortalecido no Espírito, e você pode ser luz nesse lugar. Vocês estão me entendendo, queridos? Permitam que o Espírito guie vocês para onde vocês têm que ir, para que o menino Jesus que nasceu em vocês continue crescendo, 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 até o ponto em que ele possa, como sacrifício vivo, realizado em vocês, apresentar vocês diante do Pai, dizendo: Pai, esse é um daqueles que o Senhor me deu, deixa ele entrar para passar a eternidade comigo. O melhor presente, o presente que nós recebemos da parte de Deus, foi Cristo viver em nós. Amém? Que você possa receber essa mensagem de Natal com alegria, com esperança, sabendo que Cristo está disposto a nascer no seu coração. Não importa como Ele está agora, não importa a situação que você se encontra, Cristo quer nascer no seu coração. Você nunca vai ser digno ou merecedor, ou terá um coração como um castelo suntuoso, em que você pode abrir as portas e dizer: aqui está um palácio para que o Senhor habite. O nosso coração não é assim. A palavra diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem maquina o mal, que o coração do homem, ele causa discórdia. Que você possa apresentar o seu coração da forma com que está. Eu quero trazer aos irmãos que esse seja o dia de hoje para você, que você possa permitir Cristo nascer no seu coração. E para você que Cristo já nasceu, se Cristo já nasceu no seu coração, se você já teve um momento de júbilo, um momento em que você teve essa revelação, assim como aqueles pastores tiveram no campo: olha, é nascido o Salvador, o Rei dos Reis, invadiu a terra, invadiu o meu coração, invadiu a estrebaria da minha alma, e Ele já está aqui. Talvez seja o momento de você cuidar um pouco do lugar onde você está, para que o menino continue crescendo, crescendo. Nós precisamos manifestar a glória do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos chegar até a obediência de cruz, no momento em que nós conseguimos sacrificar tudo e entregar tudo nas mãos dele. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário, é um caminho de rendição, é um caminho que só o Espírito pode nos conduzir. A palavra fala que o anjo do Senhor vai nos avisando que nós devemos nos mover. Como eu falei para vocês, o anjo não necessariamente precisa ter algo estrondoso, pode ser uma simples mensagem. Se ela entrar no seu coração, acredite que foi o próprio Deus falando contigo. O Senhor quer de uma forma especial conduzir-nos para o lugar onde Ele quer que nós venhamos estar. Se Ele acredita que você ainda não está pronto para enfrentar a espada de Herodes, Ele vai dizer para você: afasta-te. Não fique com essa companhia, afasta-te. Se esse não é um ambiente em que você pode ser luz ainda, Ele vai dizer: saia daqui. É interessante que a palavra fala que nós não devemos lutar contra a tentação, mas nós devemos fugir dela, e o Senhor nos dará escape. Creia nisso. Permita que o Senhor continue ministrando o seu coração e falando: Senhor, onde você quer que eu esteja? Onde que o seu filho, o precioso, o presente que eu recebi, deve estar? E seja como José, obediente. Porque José poderia ter falado assim: mas se um anjo veio aqui me visitar, então eu posso enfrentar qualquer coisa, eu posso enfrentar o exército de Herodes como um todo. Mas ele ouviu a voz do Senhor e disse: ok, estou obedecendo. Guarde isso no seu coração. Talvez a palavra do Senhor muitas vezes, a chamada dele é muitas vezes simples. Porque nós podíamos aqui confabular uma série de coisas. Por que Deus falou que era para o filho sair daquela terra e ir para um outro lugar? Não podia simplesmente ele estralar os dedos e Herodes esquecer o assunto? Não podia simplesmente ele fazer com que o menino ficasse invisível?
Mas parece que ele usou uma coisa tão cotidiana, dizendo: José, o negócio vai ficar feio aqui, saia. Muitas vezes a intervenção que nós esperamos de Deus, que deve ser algo estrondoso, algo diferenciado, é simplesmente: saia. A palavra fala assim: não dê lugar ao inimigo. Você não precisa ficar entrando em guerra, você não precisa ficar entrando em batalha. O dia que você entrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, mas você não precisa ficar se jogando nela. Você não precisa ficar correndo atrás de problema. Ouça a palavra, ouça aquilo que o Senhor tem para te falar, e como José, obedeça. Seja alguém fiel como foi José. Tenha o Filho de Deus junto de você e vá para o lugar aonde o Senhor quer que você esteja. Amém? Gostaria que você, se puder, feche os seus olhos. Tenha um momento de intimidade com o Senhor, você na sua casa também, que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você. Porque eu quero também fazer um convite para você que me ouve, ou para você que está aqui no meio. Se você ainda não tem certeza que Cristo entrou na sua história, se você ainda não tem a convicção de que um dia houve um Natal na sua vida, esse é o dia. Sabe, foi um dia estruturado por Deus, esse dia em que Cristo entrou na história da humanidade. Da mesma forma, foi um dia pensado por Deus, para que você estivesse aqui, ou você estivesse me ouvindo, em que Cristo vai entrar na sua história. Em que Cristo vai dizer: até aqui reinou as trevas, daqui para frente começa a brilhar a luz. E a luz do justo vai brilhando, dia, hora após hora, até ser dia perfeito. Eu quero convidar você que ainda não tem a certeza de que Cristo nasceu em você, que você coloque a mão no seu coração e permita que o Senhor nasça no seu coração, que o Senhor venha adentrar na sua história. É algo que você vai ter uma marca no seu íntimo dizendo: ok, Cristo entrou na minha história, Cristo nasceu no meu coração. Senhor, estou colocando a vida de cada um dos teus filhos em tuas mãos. O Senhor sabe a data e a hora que interviu na história da humanidade. Estou rogando para que o Senhor marque essa hora do coração de cada um daqueles que estão aqui dispostos, Senhor, com o coração aberto, uma estrebaria, bem verdade, Senhor. Não temos nada melhor para te oferecer, a não ser um coração sujo. Mas venha habitar em nós, Senhor. Venha fazer existência em nosso coração. Venha mudar a nossa história. Venha nos tirar da idade das trevas e trazer-nos para a idade da luz. Nós queremos ver a Tua luz brilhando, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, começa a ministrar o coração dos Teus filhos sobre a convicção de que eles são pecadores e que carecem da Tua presença. Sem o Teu presente, Deus, nós somos perdidos. Nós estamos destituídos da Tua glória. Nós não podemos suportar a Tua santidade sem termos o Teu Filho aqui nascido dentro de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu que veio como Consolador, convença cada um de nós do nosso pecado, do juízo e da justiça que há de vir. Espírito Santo de Deus, também estou orando por aqueles que estão me ouvindo agora, Senhor, através da internet, que o Senhor possa estar indo ao encontro deles, Senhor, no dia de hoje, e ministrando o coração deles, de que eles são Teus filhos, que o Senhor escolheu intervir na história deles, que o Senhor escolheu o dia de hoje para ser o dia em que o Senhor mudou a história deles. Como presente, vem Senhor Jesus, e nasce no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, agora quero orar por aqueles que um dia já Te receberam, Te conheceram, que o Senhor já fez morada no coração, mas Ele ainda não moveram o Senhor da estrebaria. O Senhor ainda continua num lugar sujo. O Senhor ainda continua num coração que não consegue manifestar a Tua luz.
Espírito Santo de Deus, estou rogando a Ti, começa a ministrar os nossos corações, começa a nos direcionar para onde precisamos ir, porque sabemos que é um Herodes que quer te matar, as nossas paixões que querem te matar, aos nossos desejos que querem te matar, Senhor, as nossas vontades querem enfincar uma faca no seu coração e dizer, já não há mais esperança. Senhor, eu rogo, começa a ministrar os nossos corações, para que nós venhamos nos mover na direção que o Senhor tem nos chamado. Espírito Santo de Deus, nos dá ousadia, Senhor, para nos movermos do lugar onde estamos, para o lugar da Tua vontade. Senhor, se precisamos nos afastar de companhias, que o Senhor traga isso ao nosso coração. Se precisamos sair do meio da nossa parentela, que o Senhor traga-nos esse entendimento. Se é um tempo para estarmos contigo, Senhor, por favor, fala conosco. Se preciso for, usa um anjo, assim como o Senhor foi com José, tão específico. Sai desse lugar, porque vão te matar. Sai desse lugar, dessa situação em que você se colocou, porque vão te tirar aquilo que é precioso. Espírito Santo de Deus, começa a ministrar essa convicção aos nossos corações. Senhor, ministra profundamente as nossas emoções agora, Senhor. Se são elas a raiz do mal que nós temos carregado, se ela é o Herodes que quer nos apunhalar, Senhor, por favor, intervém nas nossas emoções, cura as nossas emoções, Jesus. Senhor, se algo tem roubado o brilho do Senhor, se temos impedido de Te dar o alimento, para que o Senhor cresça em nós, a ponto de o Senhor crescer e nós diminuirmos, Espírito Santo de Deus, opera, Espírito Santo de Deus, precisamos da Tua intervenção, Espírito Santo. Senhor, opera por todos aqueles que estão nos ouvindo também, Pai, que eles sejam tocados nesse momento, que eles sejam agora ministrados pelo Teu Espírito, uma porção extra de ousadia, para cumprir a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Honra, glória e louvor sejam ao Senhor. Amém, amém, queridos, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém.